De volta com o nosso Boa Tarde Bahia, conversando sobre Lei Maria da Penha, sobre violência doméstica, com a defensora pública, a doutora Cristina Ume, e a delegada da ADEAN, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Piripiri, que atende a todo o subúrbio ferroviário, doutora Uveranda Oliveira. 3330-3007 é o número do telefone, boatardebahia@band.com.br, o nosso e-mail. Tem muita gente aqui mandando e-mails sobre direitos de família. Não é exatamente isso que a gente está falando, é de família também, mas não é exatamente isso que a gente está falando hoje, sobre pensão alimentícia, sobre reconhecimento de paternidade. A gente está falando sobre um outro aspecto que tem a ver com a família também, que é a violência doméstica, tá certo? Só para vocês não ficarem chateados comigo, para não fazer as perguntas aqui para as doutoras a respeito desse assunto. Mas, doutora Veranda, a gente ficou de falar exatamente sobre o serviço da delegacia. Como é que funciona a queixa, a marcação da audiência, o inquérito? Bom, quando nós somos procuradas, somos acionados por qualquer vítima de violência, o primeiro passo é saber qual é a situação daquela mulher, entender o contexto, né, o que a levou até a unidade. A partir daí, nós procedemos o registro, né, vamos ouvir essa pessoa, ela será encaminhada ao delegado plantonista para que tome a termo suas declarações, ou seja, ela relate exatamente o que aconteceu, esse fato que ela está noticiando, e toda a sua situação em relação à família, à sua vivência mesmo, né? E a partir daí nós vamos instaurar um inquérito policial e fazer a instrução desse inquérito. Recolher provas, os laudos periciais que se façam necessários conforme a situação, ouvir testemunhas, fazer tudo o que for possível e necessário para que a gente tenha a ideia exata do que aconteceu com aquela vítima e, a partir daí, encaminhar, remeter esse inquérito à apreciação do judiciário. Certo. E aí, doutora Cristina Ume, falando a respeito da defensoria, é que entra essa parte do processo, né? Como é que funciona isso? E com o núcleo também da defensoria. Com o núcleo da defensoria, exato. A vítima da violência, ela nos procura depois de ter registrado a ocorrência na DEAN e nós fazemos a medida protetiva. Encaminhamos a apreciação da juíza para que ela seja deferida, onde vai ser criado um processo. A medida protetiva são as medidas, várias elencadas no artigo 22 da Lei 11.340 de 2006, a chamada Lei Maria da Penha, e pode ser de afastamento do lar, pode ser de não aproximação da ofendida, dos familiares, restrição de visita aos menores, caso esteja havendo agressões também aos menores. Então, são as séries de medidas, restrição para quem tem porte de arma, restrição do porte de arma, né? Então, são várias medidas que são elencadas e que a mulher nos explica qual a situação, a gente vê qual que se adequa ao caso. Nosso tempo está terminando, infelizmente, mas Zenaide, eu acho que Zenaide reflete também uma boa parte das pessoas. Ela diz que é vítima de agressão e ameaça, já deu 2 queixas, nada foi resolvido, está sempre mudando de residência por causa disso. O que fazer, já que ela já deu queixa e nada foi feito? Ela não diz qual foi a unidade. Bom, ela procura a Defensoria Pública, nós temos um núcleo que funciona no Canela, na rua Pedro Lessa, 123. Tem um núcleo da mulher, nós fazemos o atendimento lá, encaminhamos essas medidas para a apreciação do judiciário, na vara dos barris, e vamos dar prioridade. E pedimos a oficiar a DEAN, a delegacia onde ela prestou ocorrência, para que nos remeta os autos do inquérito para apreciar a juíza poder apreciar. Agora, o que acontece muitas vezes, como até a doutora Veranda estava dizendo, que o inquérito às vezes por quê? Porque não aparece testemunha, a vítima não leva. É que é muito difícil, na verdade, nesses casos de violência, você fazer essa conclusão dos inquéritos, porque aí deixa de ir a testemunha. E é muito difícil a pessoa querer com medo, justamente, de se meter, como se diz, briga de marido em mulher. briga, que é aquela velha frase que a gente tem combatido muito, que é sim, temos que meter a colher e temos que ajudar essa vítima, né? Então, nós vamos fazer todo esse acompanhamento, ela pode nos procurar, a Defensoria nós lançamos uma cartilha, né, bem explicativa sobre tudo, quais as medidas protetivas e tudo isso, que informa bastante para a mulher toda essa situação. Como ela deve proceder, onde ela deve procurar, né? Doutora Veranda, o número da DEAN de lá de Piripiri? Nós temos o plantão 24 horas, né, e disponibilizamos o 3117-8217, que é o plantão, até para orientações. E também o 32350000, que é o Disque Denúncia, muito importante para nós, porque leva a notícia dos fatos, dos crimes que estão sendo cometidos
na nossa área de atuação. Gente, olha, nosso tempo infelizmente terminou. Eu só queria dizer, 30 agradecer. segundos. 30 segundos. Muito Primeiro obrigada, dizer, doutora Cristina. Diga. 180 também, que é o federal, que ela pode ligar, né, até anonimamente, se você não quiser se meter. E tem o 129 da Defensoria Pública, também sobre todas as informações. E queria agradecer a você mais uma vez, obrigada. toda a Band, por nos convidar e poder divulgar Claro. a Lei Maria da Penha. Todos os telefones estão comigo, viu? Se não deu para anotar, depois me manda um e-mail. Minha gente, boa tarde. Amanhã eu volto às 12h50. Muitíssimo obrigada pela audiência, ó. Tá massa, criatura. Tchau. De volta com o nosso Boa Tarde Bahia, 3330-3007 é o número do telefone para você participar, anônimo, anônima, não tem problema. O assunto hoje é violência doméstica, Lei Maria da Penha, boatardebahia@band.com.br é o nosso e-mail. A gente estava falando no outro bloco, teve que ir para o intervalo comercial do evento, que foi rapidinho, com a doutora Cristiana Ume e o doutor Overando Oliveira, sobre o caso dessa moça, que ela mudou o comportamento, né? Segundo o relato da família, depois que ela começou a namorar, ficou mais retraída, né? Já não, as pessoas não conheciam direito, não sabiam direito dessa relação, ela se queixava para um e para outro que não estava dando mais certo e tal, não sei o quê, mas havia um cerceamento psicológico, né? Havia aquela coisa de dizer coisinhas, não termine comigo porque senão isso vai acontecer, aquilo pode acontecer, né? E muitas mulheres sofrem com isso, porque antes do sujeito levantar a mão, ele já fez algumas coisas, né? Exatamente. A gente que lida diretamente com a violência doméstica, está aqui a doutora Veranda que não me deixa mentir, até chegar à agressão física, passa por diversas fases, né? A violência psicológica, para minar a resistência da mulher, para diminuir a mulher, a autoestima da mulher, colocar lá embaixo, para quando começam as agressões físicas, essa mulher, ela não consegue reagir, ou ela demora muito a reagir. Então, nas ameaças, a ameaça psicológica principalmente, vou lhe matar, se você terminar comigo, eu vou fazer alguma coisa com seu filho, ou sempre com sua família, tem que ser levada a sério essas ameaças, porque muitas, lógico, não se concretizam. Mas, no momento atual que nós estamos vivendo, nós não podemos descartar essas ameaças. E, doutora Veranda, qual é o momento de procurar a unidade policial, procurar a delegacia? Às vezes, no calor de uma discussão, sai uma ameaça dessas, né, que não se concretiza, e a pessoa fica sem saber se vai logo naquele primeiro momento a delegacia já presta queixa, ou espera um segundo momento. Eu queria a orientação da senhora quanto a isso. Nós sempre orientamos as pessoas que comparecem à unidade no sentido de que essa informação deve ser logo nesse primeiro momento. Se a mulher não se sente fortalecida o suficiente, determinada o suficiente para buscar a unidade, ela deve buscar a família no primeiro momento para se fortalecer e, a partir daí, procurar a delegacia, procurar os órgãos da rede de proteção à mulher. Entendi. Chega um caso de anônima aqui, ela diz o seguinte: minha filha tem 16 anos, acho que namora um rapaz mais velho que ela. Ela deu queixa no Conselho Tutelar contra mim. No Conselho Tutelar, não me escutaram e tiraram a guarda da minha filha. E entregaram a esse rapaz com quem ela está. Gostaria de saber se posso fazer alguma coisa para reverter essa decisão. Anônima, deixou aqui o número do telefone, eu posso até passar depois para a doutora Cristina. Pois é, eu gostaria, porque eu não entendi como a guarda saiu dela para uma pessoa desconhecida. Desconhecida? E que tem uma relação com essa ela, menina? não tem como. A guarda, ela pode ter sido o pai, o genitor, mas passar para o namorado, acho difícil isso. Ela poderia até deixar o telefone da defensoria para ela entrar em contato comigo e a gente rever essa situação. Entendido. Olha, você pode mandar perguntas para o 3330-3007, boatardebahia@band.com.br, e deixe seu número de telefone, porque sempre é importante, porque as doutoras, de repente, podem dar um auxílio depois que o programa terminar, né? Porque tempo de televisão, você sabe que é muito rápido, mas é importante que você deixe o número de telefone, mesmo que você não deixe o nome, mas deixe o número de telefone para que a gente possa entrar em contato com você e lhe ajudar. E se você estiver passando por uma situação de violência em casa, né, no ambiente familiar, cerceamento da sua liberdade, mudança de hábitos assim bruscos, né? Você de repente gostava de se enfeitar, gostava de fazer as suas coisas, de sair com as suas amigas, e ele começa a controlar os seus horários. Isso é muito comum também, né? Muito Mulher casada não sai toda hora, né? Quantas vezes a senhora deve ter ouvido isso lá na delegacia, doutora Veranda, e na defensoria também? Mulher casada não faz isso e aquilo. Eles traçam um código de conduta para esta mulher casada, né? E ele tem que chegar em casa, a mulher já tem que estar lá para servi-lo. Essa é uma das mais
reclamações comuns, que tem ela como uma escrava ali para só atendê-lo. Então ela não pode sair, ela não pode ir na casa de uma vizinha, ela tem que estar ali para servir. E ela vive muitos anos condicionada a isso. E quando ela resolve, porque os problemas maiores é quando justamente a mulher começa a sair dessa situação e começa a querer sua liberdade. Então o homem não aceita mais que ela saia do seu jugo. Então aí é quando começam realmente as ameaças, agressões físicas, porque aquela mulher chega às vezes em um limite em que ela diz, poxa, eu não estou vivendo, eu estou vegetando, eu quero fazer alguma coisa da minha vida. E aí é quando começam os maiores atritos. E nós observamos também que esses atritos, via de regra, eles se estendem à família ou às amigas, porque ele atribui às amigas ou à família essa mudança de comportamento dessa mulher. Ele já não tem mais esse controle, esse isolamento, ele não consegue promover esse isolamento. Então é a partir daí que vem os atritos também, principalmente com as amigas, a colega, a vizinha, a prima. Os maiores aliados da violência doméstica são as dependências econômica e também emocional, que às vezes a mulher até tem sua independência, tem seu trabalho, tem sua vida, mas depende emocionalmente daquele homem, como se não existisse outro homem na face da terra que fosse satisfazê-la, que fosse amá-la, naquela circunstância. A dependência emocional, não resta dúvida que é um forte fator. A mulher, como você está dizendo, ela tem às vezes as condições para largar aquele homem, no entanto, ela permanece na relação porque ela não vislumbra, mas isso é porque a autoestima dela está baixa. Entendeu? Ele já minou essa... Ele disse que ela não consegue ninguém, que ela é feia, que ela é burra. Então, ela está com a autoestima muito baixa, então ela não consegue vislumbrar um futuro para ela. Mas eu ainda atribuo a dependência econômica e financeira a maior de todas. Tem mulheres que têm filhos, que não têm família que apoie, ou por não ter mesmo, ou não ter condições também a família, e ela muitas vezes se sujeita a ficar naquela relação violenta, naquela relação que a prejudica, devido à necessidade que ela tem de manter os filhos. Ela não vê como. Então é por isso que nós temos feito um convênio com a CETRE e com o Cine Bahia, e nós encaminhamos essa mulher. Quando nós constatamos essa dependência, que eram várias retornavam e diziam, doutora, eu vou ter que voltar porque eu não tenho como me manter com meus filhos, estão passando fome, eu prefiro sofrer as agressões, mas meus filhos terem um teto, terem comida. E aí nós temos esse convênio onde nós encaminhamos essas mulheres, asseguramos essas vagas para fazerem cursos de qualificação, profissionalizantes, para encaminhar essas mulheres para um mercado de trabalho e elas poderem readquirir com isso a autoestima, elevar a autoestima, começarem a produzir ter o seu próprio trabalho para ter sua dependência financeira e econômica e, consequentemente, a emocional. E daqui a pouco, a doutora Veranda vai falar como é o trâmite na delegacia, de prestar queixa, da audiência, dos aconselhamentos, porque as DEANs também têm os aconselhamentos, porque nem todo caso é irreversível. Às vezes o sujeito está enlouquecido, assim, num momento, mas depois cai a ficha, ele viu a besteira que ele fez e tem a reconciliação, sim, tem histórias interessantes. Falar em história, no próximo bloco também tem um Conte Sua História, um dos mais emocionantes que a gente já viu aqui, porque é a situação de uma mãe que perdeu a filha em situação adversa, a filha que foi assassinada há 10 anos em Morro de São Paulo por um maníaco, e ela compartilhou essa história conosco porque depois disso tudo ela continuou ajudando outras mães e outras famílias que tiveram parentes desaparecidos. Daqui a pouco você vai ver.